Primeira Crônicas, capítulo 17. Quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, mandou chamar o profeta Natã. Disse: Veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faça o que tem em mente, pois Deus está com o rei. Naquela mesma noite, porém, Deus disse a Natã: Vai e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não será você que construirá uma casa para eu habitar. Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que tenha ido com os israelitas, nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei: por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vá e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser o líder de meu povo, Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto os dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo, Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo, Israel. Também derrotarei todos os seus inimigos. Além disso, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois, quando você morrer e se reunir a seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é quem construirá uma casa para mim, e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Jamais retirarei dele meu favor, como retirei daquele que governou antes de você. Eu o confirmarei para sempre como rei sobre minha casa e sobre meu reino, e seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo o que o Senhor lhe tinha revelado. Então o rei Davi entrou no santuário e pôs-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é minha família para que me trouxesses até aqui? E agora, ó Deus, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Como alguém pode ser tão privilegiado, ó Senhor Deus? Que mais posso dizer sobre o modo como me honraste? Tu sabes como teu servo é de fato. Por causa de teu servo, ó Senhor, e de acordo com tua vontade, fizeste todas estas grandes coisas e a tornaste conhecidas. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Que outra nação na terra é como teu povo, Israel? Que outra nação, ó Deus, resgataste da escravidão para ser teu povo? Engrandeceste teu nome ao livrar teu povo do Egito. Realizaste milagres impressionantes e removeste as nações do caminho de teu povo. Escolheste Israel para seu Escolheste Israel para ser teu próprio povo para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor, sou teu servo. Faze o que prometeste a meu respeito e de minha família. Confirma-o
como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja estabelecido e honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E que a dinastia de teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Deus meu, tive a coragem de fazer-te esta oração, porque revelaste a teu servo que farás uma casa para mim, uma dinastia real. Pois tu és Deus, ó Senhor, e prometeste estas coisas boas a teu servo. E agora, que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois, quando concedes uma bênção, ó Senhor, é uma bênção para sempre. 1 Crônicas, capítulo 18. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate e seus povoados. Também conquistou a terra de Moabe, e os moabitas que foram poupados se tornaram súditos de Davi e lhe pagaram tributo. Davi também destruiu o exército de Hadadezer, rei de Zobá, derrotando-o em Amate. Quando Hadadezer tentou fortalecer seu controle ao longo do rio Eufrates, Davi tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamentos de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim Davi sujeitou os sírios, e eles lhe pagaram tributo. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, bem como grande quantidade de bronze de Tebá e de Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer. Mais tarde, Salomão derreteu o bronze e o usou para fazer o grande tanque de bronze chamado Mar, as colunas e os diversos utensílios de bronze do templo. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, junto com a prata e o ouro que ele havia tomado de outras nações, de Edom, Moabe, Amon, da Filistia e de Amaleque. Abissai, filho de Zeruia, destruiu 18.000 edomitas no Vale do Sal. Colocou destacamentos do exército em Edom, e assim todos os edomitas se tornaram súditos de Davi. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército. Josafá, filho de Ahilude, era o historiador do reino. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias era o secretário da corte. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei, e os filhos de Davi eram seus assistentes diretos. 1 Crônicas, capítulo 19. Algum tempo depois, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Hanum subiu ao trono. Davi disse: Vou demonstrar lealdade a Hanum, assim como seu pai, Naás, sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Hanum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon,
os líderes amonitas disseram a Hanum: o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não, Davi os enviou com o objetivo de espionar a terra para vir e conquistá-la. Então Hanum prendeu os representantes de Davi, raspou a barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou de volta a Davi. Quando Davi soube do que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens, para que lhes dissesse: fiquem em Jericó até que sua barba tenha crescido e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando Hanum e os amonitas perceberam quanto haviam enfurecido Davi, enviaram 35 toneladas de prata para Aram-Nararim, Aram-Maaca e Zobá, a fim de contratarem seus carros de guerra e cavaleiros. Também contrataram 32.000 carros de guerra e obtiveram o apoio do rei de Maaca e de seu exército. Esses soldados acamparam em Medeba, onde se juntaram a eles tropas amonitas que Hanum havia recrutado em suas próprias cidades. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os outros reis se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria de lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Por isso, escolheu alguns dos seus melhores guerreiros de Israel e os pôs sob seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão Abissai, que atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem, lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Joabe e suas tropas atacaram, e os sírios começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abissai e recuaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel. Assim, enviaram mensageiros para convocar mais soldados do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas eram conduzidas por Sobaque, comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo o Israel, atravessou o Jordão e posicionou suas tropas em formação de batalha. Entrou em combate com os sírios, que lutaram contra ele. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 7.000 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante de seu exército. Quando os aliados de Hadadezer viram que ele havia sido derrotado por Israel, renderam-se a Davi e se tornaram seus súditos. Depois disso, os sírios não quiseram mais ajudar os amonitas. Curta, comente, compartilhe.